Bom dia, mulheres! Bem-vindas a mais um Moriá. Já tomou seu cafezinho hoje? Eu não sei que horas que você está assistindo esse vídeo. Não sei se você vai assistir agora de manhã, ou à tarde, ou à noite. Mas, muito prazer, eu me chamo Júlia e eu estou aqui para trazer uma palavra para o seu coração. Se você quiser acompanhar a leitura, abra comigo em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22. Nós vamos ler juntas e eu queria dizer que essa palavra, ela tem tomado forma no meu coração e o Senhor tem cultivado ela no meu coração há um tempo já, desde que eu saí do meu trabalho, do meu emprego, e eu tenho estado em casa, do lar, cuidando da minha casa, da minha família, do meu filho. O Senhor tem me impulsionado para esse lugar, para essa palavra. E eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco para você. Mas primeiro, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, no versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então, vou te introduzir neste contexto para você não ficar perdida. Vou explicar rapidamente. Aqui, nós temos duas pessoas, o profeta Samuel e o rei Saul. O rei Saul, ele recebeu uma ordem do Senhor para destruir uma cidade que era inimiga do povo de Deus, que é os amalequitas. Então ele recebeu essa ordem para ir até os amalequitas, a cidade dos amalequitas, e destruir tudo que tinha e não trazer nada dos despojos. Porém, Saul, ele obedece esta primeira ordem. Só que quando ele chega lá, junto com seus soldados, seus guerreiros, ele destrói tudo realmente. Mas quando ele vai destruir os gados, o olho cresceu e ele viu ali ovelhas boas, bodes bons, ele viu um gado bonito ali. E ele falou assim: eu não vou desperdiçar, eu não vou matar isso, sendo que eu posso trazer para minha casa essas ovelhas e esses bodes. E ele trouxe então, junto com as pessoas que estavam ali com ele trouxe o gado daquela cidade. E a ordem do Senhor era para que destruísse tudo. Além dele trazer as ovelhas e os bodes, ele também trouxe o rei daquele lugar, do rei dos amalequitas. Ele trouxe esse rei em cativo, deixou ele preso, mas ele trouxe vivo este rei, poupou a vida do rei. Sendo que o Senhor tinha dado uma ordem muito clara e específica. Se você for ler o capítulo 15 todo, você vai entender melhor essa história. E eu deixo aí para você ler depois, você vai entender o porquê desta palavra. Quando ele volta da cidade dos amalequitas, ele é fortemente repreendido e ele é rejeitado pelo Senhor. A gente pode ler no versículo 11, se você quiser dar uma olhadinha. No versículo 11 diz que o Senhor, a partir daquele momento, ele rejeitou a Saul como rei de Israel. Só que quando o profeta Samuel foi alertar isso para ele, no seu coração, ele não se entristeceu porque o Senhor tinha rejeitado ele, mas ele se entristeceu porque ele estava preocupado com a sua reputação. Olha só. E aí, com essas ovelhas e esses bodes que ele trouxe da cidade, que não deveria ter trazido, ele fala assim: mas eu trouxe para fazer sacrifícios a Deus, para sacrificá-los, para fazer ofertas de sacrifício ao Senhor. E é aí que esse versículo 22 entra, quando o profeta Samuel, impelido pelo Senhor, corrige e exorta o rei Saul, dizendo: não é melhor, porventura não tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Ou seja, ele está dizendo: o Senhor tem mais prazer em pessoas que obedecem à sua palavra do que aquelas que querem sacrificar, como Saul queria sacrificar.
E aqui ele fala assim: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E ele estava dizendo para Saul: Deus não quer o seu sacrifício, não quer sacrifício das ovelhas e dos bodes que você trouxe embaixo de desobediência. Ele queria que você obedecesse a palavra dele sem entregar esses sacrifícios. O Senhor não queria esses sacrifícios de ovelhas de uma cidade que era inimiga do povo de Deus. O Senhor deu uma ordem muito específica dizendo: por favor, destrua tudo e não traga nada. Mas Saul, ele não estava só preocupado em querer agradar de novo o Senhor. Ele estava preocupado com a reputação. É isso que ele estava preocupado. No coração dele, ele nem estava ligando que o Senhor tinha rejeitado ele como rei. Ele estava preocupado com a reputação. E ainda ele fala: Samuel, vamos lá comigo, vamos sacrificar publicamente para o povo ver que o Senhor ainda está comigo. Mas o Senhor já não estava mais com ele. Então essa palavra, ela veio, muito forte no meu coração nesses últimos tempos em que eu estou em casa, porque o Senhor falava fortemente comigo no meu coração. É muito melhor você obedecer e viver embaixo de obediência do que querer sacrificar muitas coisas que eu não pedi para você sacrificar. Então assim, o Senhor, ele é muito simples e muito singelo no que ele pede. Ele é muito direto, muito claro no que ele pede. O Senhor pede a nossa obediência. Ele não quer que você sacrifique tantas horas. Não, ele quer que você obedeça. Se o Senhor te deu uma ordem, a palavra do Senhor, a princípio, nós precisamos obedecer isso. Sem isso aqui, sem a obediência desta palavra, nós não agradaremos o coração do Senhor. Mas eu sei que o Senhor já te deu talvez uma direção para você seguir, para você obedecer. E você está querendo fazer outras coisas que não são isso, que não é essa a palavra. Então, nessa manhã eu quero te dizer: obedecer é melhor do que sacrificar. Não fuja disso. E sabe, vou contar para vocês algo individual, uma experiência minha individualmente. Quando eu saí do meu trabalho, o Senhor me trouxe para casa para realmente ser do lar e cuidar da minha casa da melhor maneira. Só que o Senhor me trouxe também para momentos de obediência. Que nem, por exemplo, eu não tinha o costume, por exemplo, de sentar todas as manhãs e ler a palavra do Senhor, ler a Bíblia, orar e realmente buscar a presença do Senhor. Eu fazia isso em outros horários do dia, talvez eu fazia um dia sim, um dia não, mas o Senhor me trouxe aqui todas as manhãs e Ele pediu para que eu estivesse aqui todos os dias, comendo da palavra dEle, se alimentando desta palavra e também buscando a presença dEle. E eu confesso que tem dias que eu acordo que eu já tenho que cuidar do Benjamin, do meu filho, eu tenho que cuidar da calopsita, eu tenho que cuidar do gato, eu tenho que cuidar da casa, da louça. E aí, muitas vezes, em momentos desses no meu dia, o Senhor me chama no meu interior e fala assim: ei, eu pedi que você obedecesse e não sacrificasse. Então, assim, eu escolhi, como Maria, a Bíblia diz, eu escolhi a boa parte. Em alguns momentos do meu dia, as coisas me chamam mais do que a palavra do Senhor. Mas o Senhor sempre me puxa de volta e fala assim: não, primeiro é aqui, primeiro se alimente desta palavra, se alimente com este alimento, busque minha presença, esteja aqui em obediência, porque obedecer é um dos princípios mais importantes na vida de um cristão, é obedecer, principalmente a palavra de Deus. Mas ao longo da nossa jornada, o Senhor vai nos dando direções e nós precisamos obedecer essas direções. Então, uma direção que o Senhor me deu é que eu esteja aqui todas as manhãs, comendo desta palavra, meditando nesta lei, aprendendo do Senhor, comendo deste pão da vida e buscando a presença do Senhor, buscando intimidade, buscando conhecer os desejos do coração do Senhor para mim e para minha casa.
Então, com certeza você também recebeu uma direção e você está aí procrastinando, tentando sacrificar como Saul. Não, mas eu vou sacrificar isso, eu vou sacrificar aquilo. Mas Deus só está te chamando para obedecer. Deus está te chamando para obedecer. Para o Senhor, obedecer é muito melhor do que o sacrificar. Então entenda isso nessa manhã. O Senhor te deu uma direção, o Senhor, Ele te mostrou algo que você precisa fazer e você está ignorando isso. Você está ignorando. Então não ignore mais como Saul. Saul ignorou a grande parte da ordem do Senhor, ele ignorou. Ele foi lá na cidade. A princípio ele foi lá na cidade para destruir, mas ele não obedeceu completamente. E uma coisa que eu aprendi é: a obediência que você obedece só aquilo que você quer, continua sendo desobediência. A obediência escondida, né? Tipo assim, eu vou obedecer só aquilo que eu acho que eu tenho que obedecer. Continua sendo desobediência. Então assim, ou nós obedecemos a palavra do Senhor e as direções do Senhor por completo, ou a gente não está obedecendo, ou a gente está embaixo de desobediência. Então o Senhor está te chamando nessa manhã para voltar para esse lugar de obediência. Ah, mas eu tenho que fazer isso, mas eu tenho aquilo. Por favor, volte para esse lugar. Não tente sacrificar as coisas como Saul tentou sacrificar. E não tente fazer isso. Volte para aquilo que Deus te chamou. Deus te chamou para obedecer. Se Deus te deu essa direção sobre algo na sua vida, às vezes o Senhor tem falado: olha, não faça mais isso. Ou esteja nesse lugar, permaneça nesse lugar, ou saia desse lugar, e você está desobedecendo, você está tentando colocar desculpas e empecilhos, como o rei Saul aqui, tentando sabotar a Deus, sendo que Deus não tem como sabotar a Deus. Deus nos conhece, Deus conhece a intenção do nosso coração. Então nessa manhã eu estou te convidando a voltar, a obedecer ao Senhor. Esqueça o sacrifício, esqueça a gordura dos carneiros, que para Deus na época era algo muito importante. Ele está dizendo: esqueça isso, por favor, volte para esse lugar de obediência à minha palavra, às minhas direções. Assim diz o Senhor para nós essa manhã. Volte a obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então essa palavra, ela tem sido cultivada no meu coração. E como eu falei, às vezes eu tento fugir daquilo que o Senhor me chamou para fazer, mas o Senhor me puxa e fala: não, volte para esse lugar. O Senhor já falou inúmeras vezes comigo sobre um tempo para minha vida agora, é aqui, nesse lugar, na minha casa, orando, lendo, comendo a palavra do Senhor, sendo alimentada por Ele. Esse é o meu tempo. Então o seu tempo também é esse, de obedecer a palavra do Senhor, obedecer as direções. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós somos respaldados diante dele. Amém? Eu queria orar com você nessa manhã. E para a gente finalizar o nosso vídeo, nosso devocional nessa manhã. Então saia, a partir de hoje, a partir deste vídeo, com essa intenção no seu coração, de obedecer aquilo que Deus te mandou. Se Deus mandou você largar tal pecado, largar algumas situações, alguns traumas, por favor, largue e obedeça. Não fique tentando sacrificar. Se o Senhor pediu para você sair de algum lugar, obedeça, entende? Obedeça, não tente ficar sabotando o Senhor. Se o Senhor pediu para você permanecer, como pediu para mim, permanecer aqui nesse lugar, então permaneça, mas obedeça ao Senhor. Não obedeça pela metade. Obedeça por inteiro, porque pela metade ainda continua sendo desobediência, assim como aconteceu na vida do rei Saul. Feche os seus olhos aí onde você está e vamos orar juntas, amém? Pai, nessa manhã, neste dia, eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor encontre essa mulher, Pai, esta jovem que está assistindo este vídeo agora, Pai, que comeu, Senhor, desta palavra junto comigo, Senhor Jesus, e foi alimentado por esta palavra neste dia, Senhor Jesus. Eu peço que o Teu Espírito Santo nos convença, Pai, e nos lembre daquilo que o Senhor nos ordenou a fazer, Pai, e que a gente possa, Senhor, obedecer, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos mandado fazer, Jesus.
Nos ajuda a obedecer, Senhor, e não querer, Senhor, sabotar o Senhor com as nossas desculpas, com os nossos empecilhos, Pai. Mas eu te peço nessa manhã, ajuda-nos, Deus, a obedecer, Pai, porque a tua palavra diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe nesse dia e até o próximo vídeo.